Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para recomeçar o nosso estudo da Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Agradeço você por estar aí comigo todos os dias, viu? Continue assim fazendo. Vamos juntos à vindicação do nome de Deus. Eu quero dizer para você que as acusações do diabo de que Deus não era tão bom como dizia ser e que não era tão justo, que a sua lei oprimia as suas criaturas, essas acusações não poderiam ser respondidas com manifestação de um poder esmagador, porque senão ninguém saberia se realmente eram verdades ou eram verdadeiros ou não as acusações do diabo. Então Deus permitiu que Satanás tivesse tempo e lugar para provar as suas acusações. E o próprio Deus, o que é interessante nessa história é que o próprio Deus se deixa ser julgado, para que não haja na mente e no coração de nenhuma das suas criaturas inteligentes dúvidas acerca do seu verdadeiro caráter e do seu verdadeiro amor. Quer ver? Deixa eu ler para você o Romanos 3, versículo 1 a 4, que diz assim, preste muita atenção. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Olha só que interessante. A incredulidade dos homens não determina aí a justiça de Deus, ou a injustiça de Deus, né? Aí o texto continua dizendo, para seres justificados nas suas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Deus se deixa a ser julgado. É como se Deus sentasse no banco dos réus, né? Para ser julgado e para que o diabo tente comprovar as suas alegações, tente comprovar as suas calúnias acerca do seu próprio caráter, né? E aí, esse texto, né, faz uma ligação lá com Isaías capítulo 5, versículo 3 e 4, quando Deus se coloca, né, no banco dos réus mais uma vez, quando ele diz assim, ó, venham e julguem entre mim e minha vinha, o que eu poderia ter feito mais do que fiz? Não, olha só como que Deus chama o seu povo para que esse possa julgá-lo. Né? Agora, por que o nome de Deus será vindicado no fim? Porque, olha, Apocalipse capítulo 15 traz aqui a reação dos seres humanos que foram salvos. Né? 15, versículo 3 diz assim, ó, preste atenção. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Olha só. Então, veja, no final das contas, o caráter de Deus será vindicado de maneira que os salvos cantarão esse cântico do Cordeiro, declarando que justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor e que grandes e admiráveis são as suas obras. Quando você vai lá no capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim, ó, depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Coisa interessante, né? Então veja que eles proclamam a glória de Deus, dizendo que a glória, o poder e a salvação vem de Deus e verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz. Bom, o que acontece? No juízo pós segunda vinda, que é o juízo, tem o juízo investigativo que acontece antes da vinda de Cristo, e depois o juízo comprobatório que acontece durante o milênio.
nesse tempo, quando nós sentaremos no trono para julgar os homens, inclusive até os anjos, né? Até os anjos. 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3, fala que até os anjos nós iremos julgar. Nesse tempo, haveremos de ver sem intermeio, sem desanuviados os nossos olhos completamente, haveremos de enxergar o que Deus fez enquanto aqui vivíamos nessa terra. Aí, nossa consciência, em nossa consciência estará a grande verdade que Deus sempre foi justo no lidar com o pecado e pecadores. Lá em Filipenses 2, versículo 10, 11, lá nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o caráter de Deus será completamente vindicado. Ninguém terá dúvida alguma de que Deus é amor e que justos são os seus caminhos, retos são diante de todos os seres criados. Então, haverá uma proclamação, uma conclamação de todos aqueles que foram salvos, que Deus é justo, Deus é digno de receber honra, glória e majestade. Todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que o Senhor Jesus é justo, misericordioso, bondoso. Porque tudo que ele fez será de maneira clara e cristalina exposto diante do universo. Satanás, mais uma vez, será derrotado para sempre. Querido amigo, querida amiga, se no fim todo o joelho vai se dobrar, que tal se dobrar hoje, não somente no fim? Aqueles que não se dobram hoje serão forçados a dobrar no tempo do fim, porque eles não terão argumentos para sustentar a sua rebeldia contra o Criador. Mas eu e você hoje podemos voluntariamente dobrar nossos joelhos e com nossa língua confessar que o Senhor Jesus é o Senhor, justo, reto, misericordioso, bondoso, por vontade própria, por livre e espontânea vontade. Se você assim o fizer, você estará do lado certo da batalha, o lado que terá a vitória completa e definitiva. Eu e você, nós não somos capazes de derrotar os inimigos que se levantam contra nós. Quando eu falo inimigos, se levantam contra nós, são os demônios. Nós não temos ferramentas, armas adequadas para enfrentá-los. Agora, quando nós vamos para Cristo, meu amigo, quando nós nos escondemos atrás do nosso general, ele luta as nossas batalhas. Está sofrendo, está difícil, está dolorido a experiência, confie em Cristo. Vá correndo para Ele, espera a ação de Cristo na sua vida e Ele há de reivindicar a tua causa. No fim, todos nós conclamaremos que Deus é justo, fiel e que Ele é amor por toda a eternidade. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, louvado seja o teu nome. Não precisamos chegar ao fim para declarar que justo e reto são os teus caminhos. Grande amor e misericórdia derramaste por nós e nada poderia ter sido feito a mais do que foi feito para nos salvar. Porque tudo que o Senhor fez é mais do que suficiente. E nós aceitamos esse plano na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. E é nele, no nome dele, que te agradecemos. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã terminaremos a nossa semana de reflexões. Aproveite bem seu dia.